Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 10º dia de aula, Teologia Pastoral. É o último dia, é o segundo bloco, tá bom? Lembrando que as nossas aulas sempre são gravadas. Falamos no módulo anterior sobre o pastor bivocacionado, ou traduzindo, que além de ser pastor, ele tem uma outra profissão e ele exerce essa profissão. Ora exerce e ora pode talvez não precisar exercer. Deixa eu fazer aqui um comentário bem rápido, inclusive, sobre algo que eu lembrei há pouco. Até perguntar aqui, né, pastor Johnny, o pastor Saulo, ele é voluntário, né, na sua igreja? Ele era integral durante um período. O que o senhor descreveu aí foi algo que aconteceu, inclusive, com ele, assim. Então, ele decidiu voltar para o mercado de trabalho. Então, hoje ele realmente atua no Ministério Bivocacional. Joia. Mas fica aqui a minha recomendação. Quando vocês puderem deixá-lo integralmente, se é o desejo dele, façam isso. Tanto o pastor quanto o Dio, porque quando a gente semeia como honra no reino, a igreja recebe, né? E mesmo que tenha outros pastores, como é o caso do pastor, o pastor é voluntário também, né? Trabalha fora. Justamente. No caso do pastor Saulo, só me permita aqui, foi até uma decisão dele, assim, também, né? Ele sempre ansiou ser voluntário na obra. E aí, enfim, ele acabou tomando essa decisão. Mas concordo com o senhor. Acho que a ideia de realmente termos um pastor ali integral e a igreja, obviamente, abençoando a vida dele e da família dele, é sempre muito bem-vindo. E até mesmo, pastor, muitas vezes o pastor ele opina isso porque ele não quer se fazer pesar da igreja, mas de outra forma a igreja acomoda. Então, a gente não pode, nem o pastor pode acomodar, nem a igreja. Agora, é claro, tem pastores que eles querem, para ele é importante eles estarem nessa dupla atuação, porque quando eles vão para o mercado de trabalho e trabalham levando seus recursos, eles se doam de forma espontânea à igreja, como o Júlio mencionou na aula anterior. Eles se doam não pelo salário, mas como um gesto de amor. Isso é muito bonito. E te fazer uma pergunta, pastor. O pastor sonha também em um dia da tempo integral? Você? Pastor, eu já ansiei isso um pouco mais. Eu acho que muito do que aconteceu com a minha vida ao longo do tempo me fez... eu não vou falar que repulsa, não, porque é uma palavra muito forte, mas assim, eu tenho uma certa aversão. Certo. Acho que é algo que Deus precisa trabalhar no meu coração, mas eu me sinto mais confortável atuando voluntariamente. Joia. Então, considere os prós e os contras que a gente mencionou, foram alguns só, existem muitos outros, mas uma coisa que eu digo para o pastor e para todos os demais que estão aqui, quem no futuro for fazer esse módulo em EAD, não tenham medo, irmãos. Não tenham medo de ser bivocacionados e não tenham medo de ser integrais. A única coisa que eu digo para eliminar qualquer tensão é: tenham medo de não estar no centro da vontade de Deus. Só isso. Eu, por exemplo, eu sempre oro para o Senhor, eu estou há 15 anos sendo integral. Cuidei da igreja até 2009, né? Então eu assumi essa igreja literalmente em 95. Fiquei 14 anos sendo voluntário. E 2009 foi ali uma transição que não estava ainda muito claro para mim, mas eu já comecei a ser praticamente, eu saí do meu trabalho para realmente me dedicar integralmente. E ali em 2009 começou esse projeto que se consolidou. Mas eu sempre digo, inclusive para Deus, mesmo hoje sendo integral, eu digo: Senhor, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? E por que eu digo isso para os irmãos? Porque não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Sendo um voluntário, sendo um bivocacionado ou sendo integral. Então, descansem sobre isso, né? E é claro, as experiências nos amadurecem, mas tomem cuidado também com alguns traumas de alguns pastores e traumas de algumas igrejas. Elas não necessariamente serão os vossos traumas, não necessariamente serão as vossas experiências.
lembrem de que nós dependemos de Deus sobre tudo, tá bom? Quis fazer esse comentário, até porque é importante a gente não ser ansioso demais, e, ao mesmo tempo, é importante a gente não ser medroso demais. A gente tem que confiar em Deus, né? E deixá-lo com que Ele nos guie, nos conduza. Eu sei que viver integralmente realmente é difícil, e, inclusive, irmãos, muitos pastores reclamam, e eu já vi isso na prática, aqueles irmãos que começam a ter problemas conosco no ministério, a primeira coisa que eles fazem, quando o pastor é integral, eles boicotam o dízimo, achando que vão prejudicar o pastor. E é frustrante, mas isso é real. Eu já passei por experiências assim, eu lamento, eu só digo para mim mesmo, fulano vai pagar um preço muito grande, porque se foi Deus que me colocou aqui, ele vai cuidar de mim. E se realmente a pessoa está fazendo para me prejudicar, de uma forma ou de outra, ele está se levantando contra o ungido. E para piorar, ele está deixando de semear a Deus, não é a mim. Né? Então, ou seja, é uma maneira de querer boicotar o trabalho pastoral ou a autoridade pastoral. E em todas as experiências, todos esses naufragaram e naufragaram muito, porque, irmãos, quem levanta o pastor é Deus, né? E eu também digo, a não ser que Deus não me queira mais. Aí se eu estiver insistindo sobre algo por vaidade, eu que pagarei, né? Então, assim, considerem isso com muito critério, tá bom? Bom, vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, vamos falar um pouco sobre liderança agora, né? Liderança. Liderança, eu peguei esses 2 livros aqui para a gente falar um pouco sobre o pastor como líder. Eu quero destacar agora que o pastor, como líder, não necessariamente, vou fazer um corte aqui, tá? Ele terá o dom de liderança como algo proeminente no seu ofício. Todo pastor é um líder, mas não necessariamente é um líder exímio, que nada de braçadas sobre os temas de liderança. Vou dar um exemplo para vocês. O pastor Enéas Tonini foi um grande avivalista. Ele fez uma obra maravilhosa na nação brasileira, principalmente entre os históricos, que é trazer à tona aquele lado mais espirituoso do ministério pastoral e trazer à tona essa prática de que o crente ele precisa do Espírito Santo, ele precisa viver essa plenitude, e ele foi, junto com o Rego do Nascimento, 2 frentes no nosso país ateando fogo nas igrejas históricas. E durante muitas décadas ele viajou o Brasil pregando sobre isso. E uma das coisas que eu notei, logo que eu fui para o seminário, eu notei que o pastor Ernesto Nini, ele era um grande teólogo, um grande pastor, um grande pregador e um grande avivalista. E eu me lembro que na denominação, mesmo que ele não estava mais liderando ali a convenção a convenção Batista Nacional no estado de São Paulo, no Brasil, toda vez que ele falava, ele era respeitado, porque ele era uma voz. E eu me lembro que, muitas vezes, alguns irmãos falavam que o pastor Ernesto Tonini era um grande líder, e eu ficava com a minha cabeça em xeque, confusa, porque, de fato, eu não via o pastor Ernesto Tonini como um grande líder. Me entendam, ele foi um grande líder, sim, no sentido denominacional, mas o dom de liderança, ele não sabia manuseá-lo muito bem. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando o movimento G12 começou a aflorar aqui na nossa nação, o pastor Ernesto Tonini, num primeiro momento, deixou com que os batistas nacionais tomassem as escolhas. E, passado alguns anos, ele foi contra, porque quando ele esteve com César Castelhano, aqui no Ibirapuera, ele foi conversar com César Castelhano e disse, olha, eu estou aqui com o senhor, e falando com o Castelhano, né? E nós gostaríamos de aplicar tudo que você aplicou lá na Colômbia, na nossa denominação, mas nós queremos aplicar do nosso jeito. E eu lembro como hoje, né? O pastor Ernesto Tonini estava sentado numa mesa e o Castelhano do outro lado, e o Castelhano tinha ali os seus livros, né, que representavam todo o conglomerado daquilo que ele chamava de visão celular,
E ele disse assim para o pastor Enéas, estava todos os presidentes aqui do estado de São Paulo, eu acredito que até do Brasil, junto com o pastor Enéas nessa reunião, e o Castelhano disse assim, falou dessa forma, pastor Enéas Tonini, ou é tudo ou é nada. Se o senhor quiser aplicar os meus princípios, ou é tudo ou não é nada. Aí o pastor Enéas, com toda a ternura, porque ele era muito educado, muito polido, falou assim, não, o senhor não está entendendo. Como pastores e como teólogos, eu gostaria de aplicar, porque nem tudo que o senhor aplicou lá na Colômbia ou faz é da nossa realidade. Como batistas, nós temos a nossa linguagem, temos o nosso modelo. Aí o Castelhano, foi mais ou menos esse o diálogo, tá, irmãos? Aí o Castelhano disse, não, eu entendi muito bem, mas ou é tudo ou não é, ou é nada, empurrou os livros, pastor Ernesto Tonini. Aí o pastor Ernesto Tonini, como sempre foi essa pessoa muito resolvida, e aí por isso que eu digo para vocês, que eu fiquei muito feliz, ele era um líder, é inegável, irmãos, é inegável que ele era um líder, mas me entendam, quando eu comparo a outros grandes líderes, eu vejo que o pastor Ernesto Tonini, ele não tinha essa fluência tão grande como líder. E aí ele se sentiu constrangido, como se ele não conhecesse Bíblia. E ali ele viu que o César Castelhano estava fazendo era impor como se tudo o que ele tinha aplicado fosse uma revelação de Deus. Aí o pastor Ernesto Tonini, então, ele se prontificou e disse, então não é nada, para mim não serve. E por que eu fiquei muito feliz? Porque eu, durante muitos momentos, falava para o pastor Enéas, não deixa, pastor Enéas, não permite. Pastor Enéas, ele dizia para mim, calma, Raimundo. Então, por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? A nossa convenção pagou um preço muito alto por isso. Eu entendo e eu respeito o pastor Enéas Tonini, mas me entendam aqui, irmãos, muitas vezes, nem todo pastor nadará de braçada na questão da liderança. Assim como o dom pastoral é um dom específico, a liderança, nas páginas da Bíblia, acaba sendo um dom. Existem pessoas que sabem falar essa linguagem com muita facilidade e outras não. Então, o pastor Ernesto Tonini, no que se diz respeito à liderança, ele era um líder, ele era muito resolvido. Mas quando se tratava, por exemplo, de tomar certas decisões, ele acabava não tomando algumas decisões. Ele acabava deixando, como um bom batista, o negócio correr solto. No entanto, me entendam bem, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque quando vocês notarem pastores que têm um dom de liderança, vocês vão ver que eles são mais resolvidos. Por exemplo, irmãos, comparando o pastor Enéas Tonini com outro pastor. É claro que não dá para a gente mensurar o tamanho, mas, por exemplo, John Wesley. John Wesley, ele era muito mais um líder. A postura que ele cria, a maneira em que ele condiciona, ele orienta. Então, John Wesley destaca muito na vida dele essa questão da liderança. Além de ser um homem muito metódico, ele era um líder. E como eu disse há pouco para vocês, no primeiro módulo, uma das pessoas que eu mais conheci com o dom de liderança foi o pastor Bill Hybels. É admirável a maneira em que ele, de fato, enxerga a liderança, passa a liderança, ensina a liderança. Eu, particularmente, aprendi demais com o pastor Bill Hybels sobre liderança. Com o pastor Enéas Tonini, eu aprendi demais a arte de ser um pastor, de ser um homem consagrado, de ser uma voz de autoridade, de ser uma pessoa que crê na Bíblia. Ou seja, eu sempre vi o pastor Enéas Tonini como esse grande pastor avivalista e consagrado. O pastor Bill Hybels, eu vejo ele como um pastor líder. É diferente. E agora, só para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Eu falei para os irmãos que a gente ia falar sobre a liderança. Na minha apostila, depois vocês leiam, eu vou trabalhar muito sobre vários pontos que a gente já até trabalhou em outras aulas, né? Eu menciono, por exemplo, o próprio Dr. Russell Shedd, menciono Howard Hendricks, menciono também aqui o próprio Bill Hybels, menciono várias coisas que podem ser muito úteis para vocês com relação à liderança. Mas voltando aqui, né, para o livro do pastor Bill Hybels,
e para o capítulo 9. Eu gostaria de deixar apenas isso aqui para vocês. O pastor Bill Hybel, aqui no capítulo 9, ele fala sobre a arte da autoliderança. E aqui ele vai trabalhar isso, e por que eu queria trabalhar sobre essa autoliderança, irmãos? Porque, de fato, uma das coisas que nós não temos é a autoliderança. A gente até sabe ser liderado, mas muitas vezes nós não sabemos praticar em nós a autoliderança. E a autoliderança ela é importante para que a gente possa estar crescendo a cada período. Antes de entrar um pouco aqui no tópico do livro, deixa eu citar aqui para vocês, né, uma frase de Howard Hendricks. Ele faz a seguinte pergunta: qual é a crise desse país? Howard Hendricks viajou por 78 países. E quando ele chegava nesses países, ele fazia essa pergunta. Ora, essa pergunta eram feitas a pastores, e na grande maioria das vezes também a grandes empresários e até mesmo grandes lideranças políticas. E ele sempre fazia essa pergunta: qual é a crise desse país? E geralmente, entre muitas as respostas que se davam, ele acabava chegando ao grande diagnóstico, que a crise, geralmente, daquele país era uma crise de liderança. Eu, particularmente, compartilho dessa verdade, irmãos. A liderança ela é imprescindível para um país, assim como para uma denominação, assim como para uma igreja local. Quando nós não temos uma visão clara da liderança, nós vamos para vários lugares, mas não chegamos a lugar nenhum. Já quando temos uma liderança muito coesa, todos nós somos unidos a um só objetivo. E é isso que o líder propriamente faz. Ele consegue catalisar as energias de um grupo para atingir um objetivo. No material que eu aprendi com o Dr. Shed, na palestra sobre lideranças que ele fez na Bíblica da Paz, que registro aqui, ele vai fazer algumas definições sobre liderança. E ele usa aqui várias autoridades. Ele diz, o Russell Shedd, vou até compartilhar aqui com vocês, rapidamente. César Augusto, né? Imperador Como? romano era um líder nato. Não entendi. César Augusto, imperador romano, era um líder nato. E, Júnior, quando nós vemos na história mundial, grandes líderes fazem uma diferença enorme na área em que eles estão. Pode ver, a gente pode não concordar com tudo que, por exemplo, Alexandre o Grande fez, mas ele era um líder nato. Você está citando César Augusto, quem mais, por exemplo? Napoleão. Napoleão. Né? Entendeu? A gente pode até não concordar com as práticas, mas uma coisa é fato. A liderança, quando ela é realmente reconhecida, quando uma pessoa tem esse dom, fazem proezas assim admiráveis. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, do Império Mongol. Vocês conhecem um pouco sobre a história do Império Mongol? Acabei de ver agora há pouco, Gengis Khan. É? Esse curso de alma estava vendo a Mongólia. E falou sobre o Império Gengis Khan, que dominou até a Europa, né? Então, o que é a Mongólia? Se a gente for ver, é um lugar árido, né? Mas Gengis Khan foi um dos maiores líderes que a gente já teve. É inacreditável o que esse homem fez. Então, percebam, irmãos, a liderança ela é tida como um dom, de fato. Eu sei que a linguagem da liderança pode ser aprendida, mas quando nós nos deparamos com um grande líder, é diferente. É diferente. Quando eu mencionei o pastor Ernesto Anini, eu não quis depreciá-lo. Não. Eu só estava fazendo um corte, dizendo que o pastor Ernesto era um líder, como o Russell Shedd é um líder, mas o Russell Shedd, ele era muito mais um mestre. O pastor Ernesto Anini era muito mais um pregador avivalista.
Então, quando eu fiz essa reconstrução, não é para dar mérito ou demérito, não, mas é para mostrar que alguns pastores, quando eles recebem o dom de liderança, eles fazem coisas diferentes, e é notória a maneira em que eles conseguem unir as forças, transmitir a visão, vender o seu sonho, a sua paixão para aqueles que estão ao seu lado, ou vender a sua visão. Eles conseguem trazer pessoas, levantar recursos, todos numa causa. Isso é admirável, isso é o dom de liderança. Agora, eu sei que muitos líderes que receberam o dom de liderança podem até se tornar tiranos. Sim. E é verdade. Usar para o mal, né? Hã? Usar para o mal. Utilizar para o mal. Mas aqui, deixa eu compartilhar com vocês algumas frases do Dr. Shedd, essa palestra que ele deu na Bíblica da Paz, que está na minha apostila. Olha só que lindo. O texto de Romanos 12:8 diz: se é exercer liderança, que exerça com zelo, na NVI. As outras versões falam presidir, porque quem preside, lidera, e quem lidera, preside. Por isso que o termo presidente e o conceito de presidente de uma república é diferente do conceito governador. São características diferentes, viu, irmãos? O que governa, ele também lidera, mas podem ver que dentro da estrutura de nomenclatura, o presidente, ele é o grande líder, né? Por isso que a gente precisa orar para que Deus levante líderes segundo seu coração na nossa nação, né? Hebreus 13:7-17 diz: lembrem-se dos seus líderes e obedeçam aos seus líderes, né? E aí, como eu falei, Howard Hendricks diz, né, quando ele vai num país, ele faz a grande pergunta: qual é a crise desse país? E ele responde dizendo que a crise geralmente é de liderança, né? E aqui, algumas definições que o Russell Shedd nos trouxe um líder é uma pessoa que alcança propósitos e valores por intermédio de outras pessoas. É uma definição, né, de líderes, para o pastor Russell Shedd. Outra definição ele cita o doutor Anthony de Souza Bombaim, da Índia, que diz que o líder é uma pessoa que faz diferença. Irmãos, eu lembro que nessa palestra, ele, inclusive, o doutor Shedd diz o seguinte: ele cita o próprio o grande tirano da história, que é o Hitler. Ele fala: irmãos, eu não sei como Hitler conseguiu fazer o que ele fez. Como ele conseguiu fazer essa maldade, mas é admirável o que ele fez como força no mundo, né? No caso de Hitler, como um tirano, ele causou uma diferença para o mal, mas um líder, de fato, ele acaba causando uma diferença para o bem, né? Uma outra definição que ele nos traz o líder é uma pessoa que convence outras pessoas de que ele pode resolver os seus problemas melhor do que outra pessoa. E é de fato. Quem tem o dom de liderança, geralmente tem uma persuasão melhor do que outros. Inclusive, sobre isso, no meu livro, O Triunfo de Judas, eu uso muito isso. Que assim como uma pessoa, ela recebe o dom da liderança, ela também tem uma persuasão melhor do que as demais pessoas. Uma outra definição: liderança é a capacidade de influenciar pessoas ou grupos. Outra definição: liderar é persuadir para o bem. Isso é liderar. Tá bom? Então, aqui eu só fiz essas citações para os irmãos, e eu queria agora falar um pouco, né? A gente já trabalhou bastante sobre essa questão da visão, da missão e da estratégia, mas líderes amam essas questões. Líderes amam. Por isso que o pastor Bill Hybels, na minha opinião, ele soube explicar isso de uma forma maravilhosa, não só nessa obra, mas em todo o ministério dele. E ainda o pastor Bill Hybels ensina que quem tem o dom de liderança transforma a visão em ação. Ele consegue ter um plano estratégico, ele sempre levanta uma pergunta crucial: no que somos melhores? E aí ele vai achando os campeões. O líder, ele gosta dessa questão de alinhamento. Então,
Uma outra frase muito interessante sobre essa questão de liderança, irmãos, porque a liderança tem a ver com movimento. Aonde você vê um grupo muito coeso caminhando por uma direção, ou vê as pessoas ali como as águas em movimento, é onde está tendo uma boa liderança, tá bom? Então, meus irmãos, agora, né, eu até coloco aqui também aquilo que o pastor Bill Hybels trabalha, né, como levantar um time dos sonhos, em que ele chama de 3 Cs, que é ter caráter, ter competência e combinação. Inclusive, eu até mostrei nas aulas passadas desse módulo, que no início do ministério do Bill Hybels, ele colocava ter competência, ter combinação e, por último, caráter. E aí depois ele aprendeu as duras penas. Inclusive, quando eu falo sobre isso, é quando nós trabalhamos aqui no livro do MacArthur, falando um pouco sobre o caráter do pastor. Porque, por MacArthur, caráter vem em primeiro lugar. E o Bill Hybels, às duras penas, começou a colocar o caráter em primeiro lugar. Meus irmãos, é como eu já disse, inclusive eu registro na minha apostila, quando uma pessoa ela tem caráter, ela pode nem ter, muitas vezes, aquilo que a gente chama de carisma. Se a pessoa tem carisma e tem caráter, se a pessoa tem carisma, mas não tem caráter, não serve para nada. Mas se a pessoa tem caráter e não tem carisma, ela serve para muita coisa. Guarde isso. Não se esqueçam disso. Quando vocês, no ministério, se esbarrarem com pessoas que não têm caráter, vocês comprovarem, irmãos, descartem essa pessoa sem dó. Descartem, quando me refiro a descartar aqui, meus irmãos, entendam. Não coloquem elas nos ministérios. Não deleguem a ela nada. Não deixem elas trabalharem, porque o preço que a gente vai pagar por colocar uma pessoa que não tem caráter é muito grande. Você pode até colocar alguém no ministério para trabalhar e não conhecer o caráter dela. Mas no momento em que você passa a conhecer aquele caráter e você tem provas concretas de que aquela pessoa não tem caráter, tire aquela pessoa do ministério. Não tenha dó disso. E ainda mais se for um ministério de protagonismo ou de liderança. Porque o reino de Deus pagará um grande preço porque a gente está sendo omisso em deixar aquela pessoa ali. Pastor, mas e se eu tirá-la e eu arrumar uma briga? Não tenha medo dessa briga, meus irmãos. Outra coisa, não tenha medo de perder pessoas. Vai fazer parte. Algumas pessoas entrarão no vagão da nossa vida e nos acompanharão até o último dia. Muitas pessoas deixarão ou sairão do vagão da nossa vida em algumas paradas, e faz parte da vida. Saibam disso. Outras mal ficarão algum período curto. Por que eu estou falando isso? Sejam resolvidos. Sejam resolvidos no sentido... Não estou falando para vocês maltratarem, criarem amizade, não, mas, irmãos, o profeta já deu a solução para nós. Como caminharão dois juntos, eles não estão de comum acordo? Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, muitas vezes a gente está numa situação mal resolvida e a gente insiste no mal resolvido, a gente vai se ferir, entenderam? Então, guardem isso e conservem o caráter. Agora, se uma pessoa tem caráter e carisma e caráter, essa pessoa tem que estar do nosso lado para sempre. Tá bom, meus irmãos? Eu cito aqui o Hernandes Dias Lopes também, um grande pastor dos nossos dias, né? Ele trata sobre essa questão da liderança, olha só. A liderança da igreja deve ser composta de um colegiado. A liderança da igreja não é hierárquica. A liderança da igreja deve ser constituída conforme a prescrição bíblica. E a principal função da liderança da igreja é alimentar o rebanho com a palavra, tá bom? Então, faço algumas citações aqui do Hernandes Dias Lopes e deixo aqui, né, esses textos. E agora vamos trabalhar um pouco, irmãos, aqui no livro texto, porque existem, claro, muitos tipos de líder, inclusive o pastor Bill Hybels, ele vai falar que existem vários tipos de líder, o líder que trabalha mais na administração, o líder que trabalha mais no empreendedorismo, o líder que trabalha mais no protagonismo, existem vários tipos de líderes, mas uma frase que o pastor Bill Hybels cita com muita frequência é que nós devemos nos transformar no melhor líder que o nosso potencial permite. E eu, particularmente, sou muito grato a Deus
por essas ideias do pastor Bill Hybels. E aqui, por exemplo, ele usa, né, essa outra frase, que a igreja é o lugar mais difícil de liderarmos na face da terra. Liderar uma igreja local é a coisa mais difícil que existe, mas, ao mesmo tempo, ele diz que uma igreja não atingirá todo o potencial redentivo que ela tem se não for bem liderada. E quando nós, de fato, descobrimos o dom de liderança, ou deixamos que os líderes da igreja sejam esses protagonistas, a igreja ela alcança esse potencial redentivo. E aí ele mesmo ensina como líderes devem liderar. Líderes devem liderar através de uma visão, líderes devem liderar através de relacionamentos, através de amor, através de confiança, através de encorajamento e através de inspiração. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Tranquilo. E aqui eu vou deixar para vocês o capítulo 9 como um suprassumo desse assunto, porque ele faz uma pergunta: quem na liderança é a pessoa mais difícil de ser liderada? E aí o pastor Bill Hybels responde que somos nós mesmos, irmãos. Parece bobeira, parece chover no molhado, mas pode ver, todos nós gostamos de apontar o caminho, mas nós mesmos muitas vezes não enxergamos o caminho nosso, ou seja, a autoliderança. E esse assunto que ele vai trabalhar agora sobre a autoliderança tem tudo a ver com o quê? Com a inteligência emocional. Tem tudo a ver com saber se conhecer. E pode ver que esse é um assunto que a gente já trabalhou em outros módulos, eu dei uma pincelada, mas aqui é muito importante a gente saber distinguir que esse líder 360 graus, como ele chama, a arte da autoliderança, e aqui o subtítulo é o líder 360 graus, ele vai olhar para quem em primeiro lugar? Ele vai olhar para si. Porque, irmãos, aqui fazendo um apontamento, aqui não é o cultivo do amor próprio, não é nada disso. Mas muitas vezes a gente está morrendo e está querendo fazer algo para Deus e morrendo. Eu não estou dizendo que morrendo seria parecido com aquela obra que um missionário faz, que de repente ele pode até morrer mesmo no campo. Não, não é isso. Ele está morrendo por dentro. Ele não está tendo mais paixão, ele não está tendo mais energia, ele não está tendo mais ímpeto. Por quê? Porque ele está negligenciando o principal ponto que ele não deveria nunca ter negligenciado, que é ele próprio. Vamos lá, meus irmãos. Quando a gente começa a cuidar de um grupo, é maravilhoso no início. Mas depois aquele grupo começa a trazer alguns problemas, e tem problemas que nos desesperam no primeiro momento. Outros problemas que a gente tenta resolver da vida de alguns irmãos, que até nos deixa abatido, tira a nossa energia. Podem ver que, quando nós tratamos aqui do módulo de psicologia pastoral, uma das coisas que eu falei para vocês é que um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, ele precisa também fazer terapia. Porque mesmo que o aconselhamento seja algo passivo, ele acaba introjetando o problema de todo mundo. E o que não é o ministério pastoral, senão ser uma esponja de problemas praticamente 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, um ano. O que é o pastor se não conviver com o problema de todo mundo? Agora há pouco, enquanto íamos retomar aqui a nossa gravação, nós paramos para orar pela Maísa, pelo irmão dela, que infelizmente ela teve que levá-lo para o hospital. Então, assim, o que é o pastorado, se não uma preocupação ou uma ocupação com os problemas dos outros o tempo todo? E muitas vezes, como eu disse para vocês, o pastor ele acaba não dosando a arte da autoliderança, dessa bússola, porque o pastor Bill Hybels aqui ele vai colocar a bússola.
E ele usa a figura de linguagem da bússola e diz para as pessoas, na bússola, qual é o ponto principal que a gente deve observar? A grande maioria diz, olha para o norte, que é para frente, para cima. E aí o pastor Bill Hybel, com muita maestria, ele diz, sim, o norte seria um dos pontos mais importantes. Mas qual outro? Aí há um debate, e ele chega e fala assim, é o centro, irmãos, é o centro. A bússola só consegue apontar para o centro porque ela está em harmonia. Ela consegue dar uma direção porque ela está em harmonia. Uma bússola quebrada aponta para qualquer lugar. Quantas são as vezes na nossa vida, como pastores, que a gente está apontando para todo lugar, que a gente está seguindo um monte de coisa, que a gente está perdido com a gente mesmo. Por quê? Porque está faltando o quê? Esse cuidado da autoliderança. E aí ele trabalha isso. Né? E ele trabalha, eu quero ler aqui para vocês alguns parágrafos, né? Por exemplo, aqui na página 184, diz, ele cita Davi, né? Davi se dá conta de uma verdade fundamental. Precisa liderar a si mesmo antes de liderar qualquer outra pessoa. A menos que se acerte internamente, não terá muito a oferecer à sua equipe. Então achou um lugar solitário e lá Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, 1 Samuel 36. Somente então ele tentou animar a sua equipe e resgatar suas famílias e o que havia restado de seus pertences. Ele usa Davi aqui como uma lembrança desse episódio que Davi e os seus homens enfrentam, mas é uma verdade que a gente vai ver na vida de cada grande líder. Meus irmãos, quando Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, cuide de ti mesmo, ele está dizendo, Timóteo, antes de você realmente cuidar dos outros, você tem que cuidar de você. Porque há pouco eu falei para vocês, não tenham medo de perder. Não tenham medo de perder. É nesse sentido, irmãos. As vozes que nos cobram são tão grandes o tempo todo, que tem vezes que a gente está querendo agradar todas as pessoas, mas nós estamos morrendo por dentro. E o pastor, como líder, ele tem que ser muito resolvido. Por exemplo, o que Deus me chamou para fazer? Porque muitas vezes você está indo na contramão, eu diria, até do que os outros pastores estão fazendo. Mas você acaba fazendo porque você tem certeza que Deus te chamou para aquilo. E então, muitas vezes, a igreja vai cobrar o pastor ou o staff, vai dizer, por que vocês estão indo para cá se as outras igrejas estão indo para lá? Mas o pastor tem tanta certeza de que Deus separou ele para aquilo, que ele continua. Mas, ao mesmo tempo, é nisso que eu disse que ele tem que saber perder sem rancor. Aqueles irmãos que não compactuam mais com esse pastor, deixe eles irem para os outros ministérios, não tem problema, abençoe eles. Agora, se a igreja chegar a um ponto de falar assim, pastor, você não serve mais para nós, saiba também perder. Quem sabe chegou o momento do pastor buscar diante de Deus agora uma outra igreja que entenda o propósito dele. E o pastor tem que saber perder. Alguém já contou a história de que Calvino, ele, em dado momento, a igreja de Genebra ficou incomodada com ele. E a igreja de Genebra se reuniu e o convidou a se retirar. E Calvino foi embora de Genebra. Essa igreja, depois de alguns anos, começou a definhar tanto, por quê? Porque a reclamação era que Calvino era muito profundo. Era um expositor que pregava muito a Bíblia, era muito sério nas suas diretrizes, mas, ao mesmo tempo, eles não deram a atenção devida para o Calvino e ali acharam que Calvino, ao invés de estar ajudando, estava atrapalhando. E Calvino, o que ele fez? Foi embora. Dizem que ele ficou por volta de 5 anos longe de Genebra. E aquela igreja começou a definhar e então chegou à consideração. Vamos chamar Calvino de volta. E chamaram, e prontamente ele aceitou. E quando ele retornou ao púlpito, pensaram que ele ia dar um sermão, mais ou menos assim, bom, aprenderam, né, seus crentes carnais? Vocês sofreram, né? Ou uma chamada, uma exortação. O que Calvino fez, irmão, 5 anos depois? Ele pediu para que se abrisse a Bíblia
no próximo versículo, como ele pregava de forma expositiva, livro a livro, então vamos imaginar que ele tivesse parado em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Quando ele voltou 5 anos depois, ele falou, irmãos, vamos abrir 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 7. E não tocou no assunto. Ou seja, uma pessoa resolvida. As pessoas vão pensar diferente de nós, as igrejas vão pensar diferente de nós, as denominações vão pensar diferente de nós, mas nós precisamos ter uma certeza profunda do que Deus nos separou para fazer. E a autoliderança tem a ver com esse cuidado emocional que a gente descobre conosco sobre esse autocontrole emocional e daquilo que Deus espera que a gente faça. Dessa forma, meus irmãos, a gente começa, então, a descobrir os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Ontem a nossa irmã Neuza pregou. A nossa irmã Neuza ontem pregou, e eu não sei te dizer direito, mas eu creio que a mensagem dela durou por volta de uns 30 minutos. Foi isso, né, Tomé? 32 minutos, eu vi aqui. 32 minutos. Um culto de quarto, uma mensagem maravilhosa. No começo da pandemia, os irmãos me cobravam, pastor, a gente não pode passar de 15 minutos do culto. Eu falei, irmãos, não foi para isso que Deus nos separou. O Tomé, por exemplo, ele também trouxe uma mensagem na semana retrasada, e ele falou assim, irmãos, eu vou ser breve. E a mensagem do Tomé, né, Tomé, demorou 47 minutos. Não foi, Tomé? Estou vendo aqui agora. Foi 47 minutos, no culto de quarta. Mas a mensagem do Tomé foi maravilhosa. Foi maravilhosa, parabéns, viu, Tomé? Trouxe uma mensagem muito linda sobre o sal e a luz. Eu aprendi algumas coisas com meu irmão. E olha que coisa linda, irmãos. O que eu quero dizer com isso? A nossa igreja tem uma característica. É uma característica que Deus nos deu, que Deus me deu, e naturalmente a igreja assimilou isso. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, se a gente ficar dando ouvido ao que os outros pensam, a gente vai usar a cama de procusto deles. E é um perigo isso para nós. A gente tem que descobrir o porquê Deus nos chamou. E quando a gente descobre, a gente vai enxergar os nossos pontos fortes, nós vamos ver os nossos limites, nós vamos ver as nossas fraquezas, e dessa forma a gente vai se aprimorar, meus irmãos. Então, não tenham medo de fazer a autoliderança, não tenham medo de olhar para si, não tenham medo do confronto com os fantasmas, não tenham medo de avaliar a sua inteligência emocional, não tenham medo de ver aquilo que vocês são fracos, porque dessa forma, quando a gente enxerga isso, a gente consegue fazer e desenvolver o máximo do nosso potencial. Por quê? Porque nós faremos aquela obra como Deus sonhou para a gente fazer. Eu, particularmente, ensino muito, quando estou discipulando, principalmente os irmãos ali que estão no começo do ministério, ou até mesmo quando eu estou dando aula aqui de homilética, eu falo para os irmãos, olhem para os pastores que vocês mais admiram e aprendam com eles. Sigam os passos deles. Mas cheguem um momento que vocês também digam assim dentro do seu coração, não, chega de seguir o passo dele, porque agora eu preciso descobrir quem eu sou. Ou seja, enquanto você está sendo formado como obreiro, dependente da área do colegiado ou do ministério, tem algumas referências. Vai seguindo aqueles passos, vai aprendendo aquelas linguagens, mas tenha também dentro do seu coração aquela maturidade dizendo, em algum momento eu vou ter que caminhar só, em algum momento eu não vou conseguir aquele passo, em algum momento eu vou me descobrir e inventar. Por quê? Porque eu terei que ser o melhor que Deus sonhou para mim. E seguir os passos do outro, eu estou querendo ser igual ao outro, e nós somos únicos, especiais e exclusivos para Deus e para a vida. Então, irmãos, ter boas referências é maravilhoso, mas se descobrir é um sonho. Ou como disse aquele grande líder do passado,
que existem dois grandes momentos na vida de uma pessoa. Quando ele descobre o porquê o momento que ele nasce, e o segundo grande momento é quando ele descobre a razão pela qual ele existiu. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar dessa forma. Se eu não me engano, é Mark, eu até coloco aqui na minha apostila, né? Marques Tawan, alguma coisa assim, que existem dois grandes momentos na vida de um líder, né? E a gente tem que ser resolvido sobre essa questão. A gente não tem que ter medo. E a autoliderança faz com que a gente enxergue. E dessa forma, meus irmãos, aí onde entram as demais clarezas para a nossa vida. Por quê? Porque aí a gente consegue, de fato, se compreender, se enxergar, e não ter uma cobrança mais elevada do que, de fato, deve ser. Porque um dos nossos problemas é esse, irmão. A gente quer se comparar ao outro, mas nós não somos iguais a ninguém. Assim como a gente, então, aprende a se autoconhecer, alcança uma maturidade emocional, e aí as coisas começam a se tornar mais claras para nós. A nossa visão se torna mais clara, a nossa paixão se torna mais acesa, os nossos dons afloram, e aí a gente começa a aplicar tudo isso a serviço do reino. E nesse capítulo, o pastor Bill Hybels vai trabalhar em cima desses pontos da autoliderança. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui essa síntese para vocês, porque, por exemplo, né, irmãos, agora, recentemente, a gente tem visto um fenômeno novo aí nas redes sociais, que é o Pablo Marçal, com relação à sua candidatura a prefeito, e ele vai destacando, né, nas redes sociais, porque ele é um fenômeno midiático. Ora, mas ele é ele. O problema é que as pessoas querem copiar aquilo que ele é e acabam se frustrando, assim como outros grandes pastores, no caso, né? Aqui eu estou se referindo a ele como esse fenômeno midiático, mas eu estou querendo mostrar o seguinte: tentem descobrir quem de fato vocês são, o que Deus espera para cada um de nós. Porque, irmãos, quando a gente começa a copiar o outro, a gente já não desenvolve aquilo que Deus sonhou para nós. E aqui fica um ponto de tranquilidade nesse sentido, porque quando você descobre o porquê Deus te fez, você segue a sua vocação. Ou seja, essa liderança 360 graus, que começa sobre a autoliderança, tudo muda, porque você vai ajustar agora a sua vida a partir do que Deus sonhou para você e não a partir do que você quer para você, mas a partir daquilo que Ele te fez ser, com os dons, talentos, estilo pessoal e paixões próprias. Porque, irmãos, uma coisa que eu aprendi também com o Bill Hybels, não existe dom certo ou errado, não existe paixão certa ou errada, não existe estilo pessoal certo ou errado. O que existe é a maneira em que eu me descubro, como eu me reinvento, ou como eu atinjo o máximo do meu potencial. Tá bom, meus irmãos? E aqui, para eu fechar esse ponto, guarde isso, irmão. Como eu sei que eu estou no caminho certo da autoliderança? É bem simples. Se eu estou tendo saúde, se eu estou tendo empolgação, se eu estou tendo paixão, se eu estou tendo, sabe, aquele brilho novo. Meus irmãos, assim, não é querendo falar, mas toda vez que eu subo para pregar, que nem até fico um pouco emocionado, eu estou pregando aqui o livro de Gálatas, e eu pensei que eu ia acabar agora, sabe, a mensagem dos Gálatas. Talvez na próxima mensagem, mais duas no máximo. Mas está nascendo tanta mensagem, e toda vez que começam a nascer essas mensagens, eu me paro ali diante de Deus e agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, como é bom poder te entender, como é bom poder ouvir essas palavras tuas em mim, em primeiro lugar, antes de passar. Talvez eu nem passe tudo aquilo que Deus está falando comigo, mas, assim, o que eu digo para os irmãos, como é bom, irmãos, depois de praticamente 30 anos, subir no púlpito como se fosse a primeira vez.
e preparar uma mensagem como se fosse, né, ali a minha primeira vez. Então, isso nos apaixona, assim como nos apaixona quando estamos aqui dando aula do seminário, quando eu termino um módulo e falo, uau, hoje essa aula foi relevante, esse módulo foi importante. E por que eu estou falando isso, irmãos? Essa autoliderança. Quando eu olho para o Shed e falo, como eu queria ter o conhecimento que o Shed teve, mas eu não sou o Shed. Mas como eu posso aprender com o Shed? Aí eu vou e leio as obras do Shed. Eu tenho uma dor de cotovelo enorme do Shed, porque o Shed, eu não sei se vocês sabiam, irmãos, ele pregava sempre lendo os textos originais, principalmente o Novo Testamento. Então, quando ele estava aqui, a primeira vez que eu conheci o Shed foi lá na Igreja Batista do Povo, ainda quando eu era seminarista, ele foi dar uma palestra lá. E eu fiquei boquiaberto, porque eu era seminarista e o Shed pregou para nós em português, com aquele sotaque típico dele, com aquela serenidade e com aquela docência magnífica, e eu fiquei encantado como alguém tão sereno, tão, tão, tão assim simples, conseguia ser tão profundo. E ele leu, se não me falha a memória, foi o Bem-aventurança. E ele lia no grego. Só que ele lia o texto no grego e falava em português. E aí eu descobri que o Shed, ele tinha essa prática em qualquer lugar. Quando ele estava nos Estados Unidos, então ele lia o texto no grego e falava inglês. E assim, como ele era um poliglota, eu fiquei assim fascinado. E confesso que isso me dá uma dor de cotovelo enorme, mas eu não sou o Shed, irmãos. E eu oro pedindo para Deus me ampliar esse horizonte poliglota, porque, confesso, dessa área eu sou muito fraco. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não posso me comparar a ele. Por quê? Porque Deus me fez de uma forma, com capacidades, com certos talentos, com certas... Ao mesmo tempo, eu tento aprender com ele e me aperfeiçoo, mas, ao mesmo tempo, eu me resolvo. Percebam, irmãos, esse equilíbrio é muito importante, porque a gente consegue ver a virtude de alguém, a gente aprende com alguém, mas a gente é feliz da forma que Deus nos fez ser. Como na última aula o Júnior até mencionou, se não me falha a memória, foi o Júnior, falando sobre Pedro. Pedro era simples, Pedro era rústico, mas Pedro tinha uma mensagem poderosa, convertendo vidas, apacentando vidas, e deixou uma marca na história da igreja do jeito que ele era, não como Paulo. Paulo era rebuscado, Pedro era rústico, mas ambos se entregaram ao Espírito Santo e fizeram uma obra. Que assim seja conosco. Percebam que Pedro tinha autoliderança, Paulo tinha autoliderança, essa liderança 360 graus, que começa consigo e que avalia se de fato ele está tendo saúde. Mesmo que muitos não concordem com ele, ele continua seguindo, porque ali são caminhos de saúde para ele. E aqui, meus irmãos, eu deixo essa palavra, porque se a gente estiver com saúde espiritual, com unção, com inspiração, a gente vai passar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, fecharemos mais um ano, fecharemos mais uma década, e assim o tempo mostrará que aquele caminho pela qual nós escolhemos fazer a liderança foi uma liderança saudável, uma autoliderança, e a gente vai olhar para trás e a gente vai deixar um legado e não um rastro. Um legado porque fizemos para Deus, a obra de Deus não nos aniquilou, ela nos abençoou, e a gente deixa o exemplo para todos a ser copiado e seguido. Como foi o Wesley, como foi o Ernesto Nini, como foi o seu Shed, e eu acredito que o mesmo, o Bill Hybel. Mesmo que o Bill Hybel tenha tido aquele afastamento, que eu lamento, mas mesmo assim ele demonstra com isso que ele continua no caminho de Deus, porque ele preferiu perder para ganhar. Ele cria a igreja, depois ele tem problemas sérios, segundo algumas denúncias, problemas morais, ele se afasta e deixa a igreja, e eu espero que ele esteja muito bem, e essa é a minha oração pelo Bill Hybel. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta?
Alguma dúvida sobre esse tema? Fica aqui a dica desse livro, que é uma pérola para mim. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo? Tranquilo, né? Tranquilo? Tranquilo. Não, tranquilo. Então podemos terminar aqui essa parte. E Sim. a última frase que eu gostaria de me ensinar. O que é mais importante para um líder no ministério é que ele seja fiel a Deus, e seja fiel ao seu povo, e seja fiel ao seu chamado, até o último dia, tá bom? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude nessa caminhada, tá bom? Então, vamos encerrar aqui esse módulo. Amém. Joia. Então, a gente vai para o último bloco, e aí a gente vai fechar esse módulo com os últimos assuntos do último bloco, tá bom? Eu vou terminar agora, fechar a gravação.